Boa noite, quarta-feira, 13 de novembro. As notícias da região agora no Jornal Unital. Os destaques dessa noite são: mais de 300 aves são apreendidas pela Polícia Ambiental em condições de maus tratos em Caçapava. Litoral Norte terá treinamento para equipes sobre possível chegada de óleo vazado na região nordeste do país. Com a aproximação do fim do ano, o PROCON começa a fiscalizar e monitorar preços de produtos no comércio de São José dos Campos. No quadro de entrevistas, recebemos nesta quarta-feira Vera Iqueda, da Casa Mulher e Vida, num bate-papo sobre o aumento de casos de HIV em Taubaté. E o aumento chega a 250%. E para você que já está entrando no clima do feriado, tem a agenda cultural. Fique com a gente! A Polícia Militar Ambiental resgatou mais de 300 aves após denúncia em Caçapava. Quem traz mais informações sobre o caso é a repórter Juliana Faria. Boa noite, Juliana. Boa noite, Valesca. 318 pássaros foram resgatados em situação de maus tratos em Caçapava. Entre as aves, 15 delas eram de espécies exóticas e eram mantidas em um cômodo com pouco espaço e ventilação nos fundos de uma residência no bairro Caçapava Nova. Foram encontrados até 50 animais em uma só gaiola. Segundo a Polícia Militar Ambiental, esse é o maior número de aves já apreendidas na região este ano, e o segundo maior número foi em fevereiro, em Jacareí, quando 156 aves também foram apreendidas. Em Caçapava, um homem foi detido e ele terá que pagar um valor de R$ 950 mil por crime ambiental. Os animais foram levados para o Ibama de Lorena. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Juliana. Prefeituras de 3 municípios do Litoral Norte registraram nessa semana 6 novos casos de sarampo. O repórter Júnior Matias traz mais informações. Boa noite, Júnior. Boa noite, Valesca. Mais de 6 casos de sarampo, sendo 3 em Caraguá, 1 em São Sebastião e 2 em Ilhabela, foram confirmados nesta semana pelas prefeituras dos municípios. As vítimas apresentavam os principais sintomas, porém somente agora houve confirmação pelo Instituto Adolfo Lutz. A partir dessas informações, o Vale registra 211 casos de sarampo em 21 municípios em 2019. Júnior Matias, de Caraguá, de volta ao estúdio. Obrigada, Júnior. Então ficou aí o recado da vacinação. E agora, no início da tarde dessa quarta-feira, o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, assinou em Brasília um empréstimo de 60 milhões de dólares do CAF, o Centro Andino de Desenvolvimento para Obras de Infraestrutura. A administração alega que com a verba será possível iniciar obras viárias na cidade imediatamente. Mas antes disso, a prefeitura precisa chegar num denominador comum com o Ministério Público e com a Defensoria Pública, que questionam a prioridade de obras sobre os investimentos em outros setores, como a saúde. E falando em obras em São José dos Campos, o bairro Pousada do Vale passa por limpeza para começar a receber a pavimentação na próxima semana. O repórter Samuel Martiniano conta detalhes da obra. Boa noite, Samuel. Boa noite, Valesca. A Prefeitura de São José dos Campos iniciou na última sexta-feira, 8 de novembro, as obras de revitalização das vielas do bairro Pousada do Vale, na região leste da cidade. Os trabalhos são continuidade do projeto da administração que tem como objetivo melhorar a segurança e o conforto para os moradores da região. Ao todo, 10 vielas serão urbanizadas e receberão rampas, escadas, iluminação com LED, plantio de grama e outras melhorias. A previsão é para o fim de agosto de 2020 e o valor é de aproximadamente R$ 730 mil. Samuel Martimian, de São José, de volta para o estúdio. Obrigada, Samuel. Agora é aguardar então a finalização dessas obras. E em Taubaté, um homem foi preso após assaltar o motorista de um carro de aplicativo. Quem sabe mais sobre a ação é o repórter Peterson Vitoriano. Boa noite, Peterson. Boa noite, Valesca. Boa noite a todos. Lá no bairro Três Marias, uma motorista de aplicativo foi feita de refém por 2 homens que assaltaram durante a madrugada do último domingo.
Ela foi mantida como refém e pulou do carro ainda em movimento. Ela contou à polícia que os 2 homens levaram cerca de R$400, o relógio e o celular da vítima. Um dos bandidos foram presos devido às características da vítima que foi informada. Já o outro suspeito conseguiu fugir com o carro, mas durante a fuga ele deixou o carro abandonado no meio às ruas do bairro. Peterson Vitoriano, de volta ao estúdio. Muito obrigado, Peterson. A Prefeitura de Ilhabela vai restringir o acesso de caminhões de carga no arquipélago aos finais de semana e feriados, a partir desta temporada. A medida foi tomada para amenizar o volume de veículos em espera na balsa entre São Sebastião e Ilhabela. O decreto não será aplicado em veículos de serviços essenciais, como energia elétrica, água, veículos das Forças Armadas, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A medida entra em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial do município. Em 4 cidades do litoral norte ocorreram registros de alagamentos em ruas e avenidas. A repórter Raíssa está em Caraguatatuba e conta mais sobre o assunto. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Valesca. As prefeituras do litoral norte monitoraram as áreas de risco devido às chuvas que atingem a região. Em Caraguatatuba, o índice de chuva foi 90,51 milímetros nos últimos 3 dias. A Defesa Civil percorreu bairros com maiores sinais de risco. Já a Secretaria de Serviços Públicos estão monitorando as áreas de alagamento e realizando limpezas nas áreas que mais precisam. Segundo o Instituto de Meteorologia, a região deverá ter tempo instável e com pancadas de chuva até na sexta-feira, dia 15. Raíssa Santos, de Caraguatatuba, de volta ao estúdio. Obrigada, Raíssa. E após essas informações, então, agora vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira e também para o feriado que se aproxima com o repórter Peterson Vitoriano. Boa noite, Peterson. Olá, boa noite. Toda a região nesta quinta-feira será de sol entre nuvens e com probabilidade de pancada de chuva a qualquer hora do dia. Na Serra, a temperatura média será de 22 graus, no Vale do Paraíba e Vale Histórico, média de 24 graus. Já no litoral norte, a temperatura média será de 26 graus. Vamos às temperaturas da cidade. Em São José, Jacareí e Caçapava, as temperaturas vão do 19 aos 30 graus. Em Taubaté, Tremembé e Pinda, variam entre 18 e 28 de máxima. Em Aparecida, Lorena e Guará, as temperaturas podem ir do 18 aos 29 graus. No Vale Histórico, as temperaturas vão dos 18 aos 28 graus em Cruzeiro, Queluz e Areia. Em Arapeí e Bananal, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. Já na Serra da Mantiqueira, as temperaturas podem variar entre 16 e 26 graus, em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Em São Bento do Sapucaí, as temperaturas ficam entre 16 e 26 graus. No litoral norte não vai ser diferente e também deve ter um dia entre nuvens. Em Ubatuba e Caraguatatuba, as temperaturas vão dos 21 aos 31 graus. Em Ilhabela e São Sebastião, máxima de 26. E para você que vai aproveitar a emenda de feriado viajando, as temperaturas na Serra variam entre 13 e 26 graus. E já no litoral norte, o feriado e o fim de semana, as máximas chegam aos 34 graus. Lembrando que tanto na Serra, no litoral norte, a sexta-feira ainda tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Já no sábado e domingo, dias com muito sol e poucas nuvens. Até mais. Até mais, Peterson. E prefeituras do litoral norte anunciam um acordo com a CETESB para realizar um treinamento para orientar equipes sobre a chegada do óleo no litoral norte. A definição foi dada nesta segunda-feira após reunião entre os secretários do Meio Ambiente de Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba, com o secretário executivo Luiz Ricardo Santoro. O treinamento está previsto para a próxima terça-feira, dia 19, envolvendo equipes da Defesa Civil, Meio Ambiente, Saúde e Secretaria de Serviços Públicos das cidades do Litoral Norte. O aeroporto Edu Chaves, em Guaratinguetá, foi confirmado como o único da região do Vale do Paraíba que está no projeto do governo do estado de São Paulo para receber voos regionais. A informação foi anunciada no último sábado, 9 de novembro, pelo superintendente do DAESP, Antônio Claret. Guaratinguetá está nessa lista devido às características do município. A prefeitura está prestando suporte com estudos técnicos e apresentação de projetos. Com a proximidade das festas de final de ano, o PROCON começou a monitorar os preços de produtos no comércio em São José dos Campos. Quem tem mais detalhes é a repórter Aline Miranda. Boa noite, Aline. Boa noite, Valesca. A ação começou na última segunda-feira e vai até o dia 28 de novembro, véspera da data conhecida pelas megas promoções. Os preços são fiscalizados pelos agentes do órgão fisicamente e também pela internet. O PROCON vai até as lojas e faz o monitoramento físico dos produtos.
O objetivo da ação é evitar que o consumidor seja enganado com descontos falsos. No ano passado, entre os dias 22 de outubro e 23 de novembro, 445 produtos foram monitorados e 96 estabelecimentos fiscalizados, sendo 3 deles foram autuados pela prática irregular e fraudar promoção. A multa é calculada tendo como parâmetro o faturamento anual de cada empresa. Aline Miranda, de São José dos Campos, de volta para o estúdio. Obrigada pelas dicas, Aline. A cidade de Taubaté está com as inscrições abertas para candidatos que desejam concorrer à vaga no Conselho Municipal de Cultura do município. Os eleitos permanecem no cargo por 2 anos. Quem nos explica isso direitinho é o repórter Caio Fernandes. Boa noite, Caio. Boa noite, Valesca. Podem se candidatar munícipes acima de 18 anos que não tenham nenhum vínculo com o serviço público ou com o executivo, viu? Os candidatos devem ter disponibilidade de horário para participar das reuniões e dos compromissos também. Ontem aconteceu a primeira setorial. Amanhã será divulgado quais são os candidatos e a eleição será dia 20, das 6 horas da tarde às 8h30 da noite. No dia 25, então, finalmente será publicado no Diário Oficial do município a eleição, inclusive o resultado das eleições. São 12 membros titulares e suplentes que vão concorrer a cargos de audiovisual, artes visuais e design e cultura popular, entre outras categorias. Voltamos com vocês aí do estúdio. Muito importante essa participação de todos e estão abertas as inscrições para o concurso público no município de Lavrinhas. As vagas são para professor de língua portuguesa, inspetor de alunos, técnico de enfermagem, procurador jurídico e outros. A taxa de inscrição varia de R$ 33,00 a R$ 48,00, conforme o cargo pretendido. Os salários